eu gostaria de falar sobre a mentira. A mentira é o oposto, é claro, da busca pela verdade. Se a busca pela verdade ela é um interesse interno, é algo que você faz independente se aquilo vai te trazer lucro ou não, é um interesse genuíno em determinada coisa. E aquele interesse genuíno em determinada coisa te faz, olhando para uma estrutura e estudando aquela estrutura a fundo, o referente em si, e buscando o máximo de informação sobre aquele referente e olhando ao máximo, tentando entender integralmente aquela coisa, aquilo te dá uma dimensão interna. Quando você mente, você está fazendo exatamente o oposto. Por quê? Porque você está trabalhando a linguagem. Então você não está trabalhando a estrutura que está lá à frente. Você está trabalhando a linguagem que está bem mais próximo de você. Então toda a linguagem que você trabalha aqui tem um referente não na estrutura da realidade, mas na própria dimensão da linguagem. Você dimensiona a linguagem como o foco de interesse, porque é ela que você vai usar. Entendeu? Então você abstrai, você não vai lá olhando para a estrutura da realidade para abstrair alguma coisa de lá e mostrar para alguém. Sua linguagem não está batendo na realidade para mostrar. Então você está percebendo dentro da linguagem jargões, palavras gatilhos, estruturas de interesse. Você está vendo o que atrai e o que não atrai as pessoas. Então, aquela linguagem aqui em cima, aquela linguagem de mentira, ela é moldável ao seu bel prazer. E a cada molde que você faz, você não está usando o referente, mas sim a vontade, o desejo do ouvinte. Então, você percebe no ouvinte as fraquezas, as vontades, os medos, e você usa a linguagem para transferir, entendeu? Com uma imagem que você tem do referente, que é só uma imagem que você tem do referente, você transfere uma mensagem para o seu ouvinte. Então, o seu trabalho é você, na linguagem, o meio que você usa, que é as artimanhas linguísticas, entendeu? E o desejo intrínseco do seu ouvinte. Então, a mentira, ela desvia do referente da realidade, distorce a realidade. Porque isso transforma a pessoa, emburrece. Porque à medida que você faz isso, quando você se depara com uma pessoa que está buscando a verdade, essa pessoa que está buscando a verdade, ela vê o quanto superficial essa estrutura é. Por quê? Se eu estou olhando a estrutura em si, ela tem dimensões que eu percebo, mas eu não posso transferir em palavras. Do contrário, essa estrutura aqui está todas em palavras. E tudo que foi conversado ou foi falado, que está numa linguagem corrente, ela é de certa forma superficial. Porque não dá para se aprofundar em tudo. Não dá para ser o expert em cada coisa. A realidade ela tem muito mais a oferecer, entendeu? Do que a linguagem. A linguagem é um símbolo genérico de uma abstração da verdade, entendeu? De alguém que entendia algum ponto da verdade que abstraiu e trouxe para a linguagem. E o que não pode ser dito, entendeu? Então a dimensão do que não pode ser dito você tem. Quando se alguém que mente, ele fala alguma coisa referente àquilo que você conhece, você necessariamente percebe onde está a falácia. Onde está a distorção. Onde está as palavras gatilhos. Talvez você não compreenda de forma na linguagem. Você não compreenda como você
aquilo está arranhando o seu ouvido. Você não sabe por que exatamente. Porque você está percebendo a coisa em si, e a coisa ela é muito mais abrangente e não tem pontas soltas. Porque ela está ligada à estrutura da realidade. Está tudo interligado. Então, quando a pessoa mente para você, ela está fazendo todo esse trabalho linguístico. Na superficialidade, com a média da população, aquilo é quase que é o que eles vivem, porque é quase que imperceptível. Então, porque você está vivendo nesse jogo de falácias. Só que você já percebeu que a maioria das pessoas, quando ela entende muito de algo, quando ela entende muito mesmo de algo, aquele algo que ela entende, ela não se encaixa normalmente, ela tem algo não, eu acredito nisso que vocês estão falando, isso é certo mesmo. Você pode enganar ela em todas as outras estruturas, mas naquilo ela não quer que mude. Vamos falar assim, quando eu mudo, eu sou um açougueiro, e tenho os cortes da carne lá. Então eu tenho vários tipos de corte, tal, o corte brasileiro e o corte americano. Daí uma pessoa pede do mesmo pedaço um corte brasileiro e um corte americano. Entendeu? Ela fala assim, olha, eu quero tal peça e tal peça. O cara que conhece os dois cortes, ele vai olhar assim e falar assim, é impossível. As pessoas que não conhecem os dois cortes, falam assim, tudo é do boi. Entendeu? É o mesmo pedaço que vai pegar do boi? Ah, então tá tranquilo. Só que se eu fizer um corte, não vai dar para fazer outro. Entendeu? Isso está na realidade. Mas quando a pessoa não desconhece isso, para ela vai dar. Entendeu? E quando eu estou vendendo para você uma ideia que você não tem a compreensão, eu posso falar assim, não, tal corte americano e tal corte brasileiro tira do mesmo pedaço. Então eu dou aquele pedaço para você e eu tenho que cobrar o valor desse corte com esse corte. Entendeu? Os dois cortes são caríssimos. E você fala assim, não, tudo bem, se eu vou conseguir tirar os dois cortes daí, porque você não entende. Mas a pessoa que entende vai saber que aquilo não dá, é impossível fazer. Porque se você usar um corte, fazer aqui um corte naquela carne, você não vai conseguir fazer o outro. Entendeu? Então, isso é transferido para toda a estrutura da realidade. Quando você tem um referente em si, a estrutura referente, a linguagem, ela não consegue te enganar. Porque você necessariamente tem uma estrutura que te prende. Você como se diz, todo mundo é conservador naquilo que entende muito bem. Entendeu? Se a língua portuguesa, você vem com linguagem neutra, um professor de língua portuguesa vai olhar assim, fazer um doutor em língua portuguesa, vai olhar e falar assim, ó, tudo bem, eu até aceito essas coisas, não tenho nada contra isso, mas para a língua isso não dá. Entendeu? Se você cria outros mecanismos, você vai ver que aquelas pessoas que entendem muito daquilo, vai olhar e falar assim, putz, não dá certo, na realidade não dá certo isso daqui. Então, a mentira, ela tende à superficialidade. Se eu sou vítima da mentira, entendeu? Agora, se eu sou um mentiroso, eu sou a minha própria vítima. Por quê? Porque a linguagem de uma pessoa de mentira nunca chega à verdade. Se ele nunca chega à verdade, o que é a inteligência? Não é a capacidade de você ver a própria estrutura da realidade, você perceber a estrutura da realidade como ela é, isso não é inteligência? Isso é a inteligência. Se isto é a inteligência, aquele que trabalha exclusivamente com distorcer a realidade, e ele está necessariamente criando mecanismos para que justificar as distorções que ele faz na realidade, ele jamais vai chegar à verdade. Ele jamais vai chegar à inteligência. Ele pode ser esperto, mas ele não pode ser inteligente. Entendeu? A menos
que ele for um psicopata. Se ele for um psicopata, aquilo é uma linguagem, não distorce para ele. Ele não tem problema em mentir, porque aquela mentira não afeta a sua estrutura interna. Ele não tem que justificar para ele. Ele sabe o quanto que ele é perverso e mau, entendeu? E aquilo faz bem para ele, porque ele não está muito preocupado com esses sentimentos que normalmente o ser humano normal tem. O sociopata, o psicopata não tem isso, entendeu? Então, espero que tenha esclarecido alguma coisa. Se não esclareci, daí pode mandar uma mensagem, fazer alguma pergunta e eu terei o prazer de responder. Mas se respondi, então fica a dica. Não minta. Busque a verdade. A menos que você seja um psicopata. Daí não adianta nada eu falar nada para você, porque isso não te afeta de maneira alguma. Ok? Muito obrigado.